Não se preocupe com o fim do mundo. O mundo é o seu lugar de evolução. Aproveite cada dia que lhe oferece para crescer praticando o bem. Use-o, participe dele, interaja com seus semelhantes, dando o melhor de si. Agradeça por sempre estar o mundo com oportunidades para o seu crescimento. Nós somos a TV Sol, canal 48.1 HF, aberto, digital e gratuito. Somos a única emissora de televisão autorizada a funcionar em Indaiatuba pelo Ministério das Comunicações. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. A bancada do Papo Sol aqui composta se apresenta também no portal do Comando Notícia, em todas as mídias sociais. E está também todos os dias da semana, de segunda a domingo, no canal 8, o canal a cabo da Claro, da operadora a cabo Claro da cidade. E nesta oportunidade, a nossa bancada recebe um jovem, o Bruno Zaia Mascaliovas, que vem falar um pouco de educação, de ensino, de aprendizado. Seja bem-vindo à bancada do Papo Sol, meu caro Bruno. Obrigado, Toninho. Boa tarde, todo mundo. Me fala uma coisa, você está preocupado com o fim do mundo? Acho que ainda não preciso. Não. Acho que ainda a gente já tem alguns milhares, talvez milhões de anos para se preocupar com isso. Você está preocupado, mas não já, né? Não, talvez meus netos, meus bisnetos, quem sabe. Mas tá uma coisa que a gente tem que se preocupar é que mundo nós vamos deixar para eles cuidarem. E você está aproveitando o que o mundo oferece? Eu acho que sim, talvez não tudo. Não tudo? Não tudo, é muito difícil a gente você aproveitar tudo. Você não aproveitou que o mundo passou aí, um cavalo arreado, você não montou? Eu acho que o mundo é um lugar cheio de experiências para nós aproveitarmos e diferentes lugares para nós conhecermos. Cada lugar que a gente possa visitar tem diferentes pessoas com diferentes histórias e diferentes linguagens para a gente aprender e conhecer, diferentes comidas e muitos ensinamentos. Eu acho que cada pessoa, cada ser humano nesse mundo é um universo particular com diferentes valores, prioridades, e todos nós temos alguma coisa a ensinar para as outras pessoas. Você fala que teve oportunidades que apareceram, cavalo que passou arreado, você não montou. Você já montou em cavalo errado também? Não, acho que eu nunca montei em cavalo, para ser bem sincero. Não, montou em cavalo no sentido figurativo, e ir para alguma coisa que não deu muito certo? Sim. Sim, já. A minha formação acadêmica acabou não dando muito certo, mas os aprendizados, sim, eu guardo todos eles no meu coração com muita gratidão. Para o seu desenvolvimento intelectual foi bom? Sim. O que você aprendeu que você não usou muito, ou deixou de usar? Eu sou formado em Química pela Unicamp, sou bacharel em Química formado pela Unicamp e tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas como controle de qualidade, no departamento de controle de qualidade. Que empresa você trabalhou? Eu trabalhei numa empresa em Sorocaba, trabalhei numa empresa aqui em Indaiatuba, também em uma empresa em Salto e em diferentes ramos, né? Uma das empresas trabalhava com micro-organismos voltados para o agronegócio. Trabalhei numa empresa que produzia materiais para fundição. Eu sempre trabalhei com controle de qualidade, né? Então eu sempre analisava os produtos e conforme os padrões, né? Mas essa carreira não me serviu muito. Eu não sentia que tinha... Foi um cavalo que você montou, mas apeou logo na sequência. Isso. Foram alguns anos que eu senti que eu não tinha uma sensação de propósito no que eu estava fazendo. Eu sentia que eu precisava de algo maior. Mas você diz, a família não é de Indaiatuba. Vocês vieram de onde? Nós viemos do ABC. Do ABC? No ABC. Eu nasci em São Paulo. Os pais vieram trabalhar aqui e você acabou vindo para cá? Sim, eu acabei vindo junto. E você fez o seu curso médio, o curso básico lá no ABC mesmo? Sim, eu vim para cá com 14, 15 anos, então eu terminei o meu ensino médio aqui e a minha faculdade eu fiz em Campinas. Foi para a Universidade de Campinas, para a Unicamp? Isso, eu fui sim. E por que num primeiro momento você achou que Química seria um negócio legal? Eu sempre gostei da ciência. Eu sou um cientista, não só por formação, mas acho que de nascimento. Então, a ciência me atrai muito. Então, eu gostava bastante de química na escola, no ensino médio, então eu acabei me apaixonando por isso e fazendo curso técnico na FIEC. Você fez o curso técnico? Sim, fiz. Me formei em técnico em química aqui na FIEC, que é um lugar que eu tenho eterna gratidão por ter estudado lá, pelas oportunidades que me apareceram lá e por tudo que eu aprendi, pela convivência com as pessoas lá. E eu sempre gostei
da ciência, mas eu sentia que a carreira não me dava uma sensação de propósito. E também é uma rotina bastante desgastante. E também trabalhar com produtos químicos nem sempre é algo tão... não muito seguro, por assim dizer. Lógico que a gente sempre, todas as empresas que eu trabalhei, todos os cuidados, todos os equipamentos de proteção, mas a longo prazo não é algo muito vantajoso para a minha saúde. Então, é algo que eu sentia que não era para mim. Eu não tinha uma sensação de pertencimento, eu não pertencia àquele lugar, àquela função. Então, é uma sensação de acordar e falar, putz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não é a minha praia. Não era a minha praia. Desde já agradeço a sua referência à FIEC, uma vez que eu sou o inventor da FIEC, eu sou o fundador da FIEC. Tenho muita gratidão por aquele lugar. Eu fundei a FIEC e inventei esse nome FIEC. Sim, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Assim como aqui, a TV Sol é a Fundação Educacional, é a Fundação Educativa e Cultural Sol do Amanhã. Assim como a nossa televisão é uma fundação também. Legal. Mas fala uma coisa. Terminou a faculdade, você falou que foi para o emprego. Sim. E você já na escola se dava bem com o inglês? Sim. Sim, você estudou inglês além da necessidade para quem vai fazer química, sempre é importante o curso da língua inglesa, né? Sim. E você estudou também paralelamente, fez algum curso? Sim, eu estudei. Desde quando eu era criança, a minha mãe, por trabalhar com recursos humanos, basicamente... Sua mãe trabalhava numa empresa que se utilizava muito o inglês, né? Sim. A minha mãe sempre foi executiva de multinacional, então ela sempre viu a importância do inglês, então ela sempre prezou bastante pela minha formação desde criança. Ela falou, esse moleque vai ter que saber inglês. Sim, de algum jeito vai ter que saber. Mal sabia ela que isso seria a minha carreira no futuro. Seria a carreira no futuro, Então, não só de estudar em escolas, eu estudei, nas escolas onde eu estudei em escolas de ensino de idiomas mesmo. Eu tive a oportunidade de viajar para o Canadá e estudar também. Você estudou fora também? Sim, eu estudei no Canadá. Eu estudei inglês no Canadá. Estudou só inglês? Você não foi fazer curso regular? Não fiz nenhum curso regular. Não foi fazer intercâmbio? Então. Não fui fazer intercâmbio. A minha tia mora no Canadá, então sempre teve essa facilidade, né? Mas eu tive a oportunidade de estudar em inglês lá e uma das coisas que eu gosto de falar também é que eu sempre tive contato com o inglês, não só em escola, não só de estudo, eu sempre tive bastante prática com coisas além. Por exemplo, sempre gostei de assistir filmes. Eu acho que como todo menino, como criança, eu sempre gostei bastante de jogar videogame. Então, um pouco mais antigamente, não existiam jogos dublados, muito menos legendados em português. Naturalmente, você tinha que aprender para poder participar, poder aproveitar, né? Exatamente. Então, eu via o que estava acontecendo ali na tela e eu tinha que associar na minha cabeça o que estava acontecendo. Então, eu aprendi bastante sobre carro. E acabou ganhando vocabulário. Exato. Não só de vocabulário, mas também de ver como que nativos falam. Então, eu escutei bastante como nativos falam, principalmente americanos, né? Que a grande maioria dos jogos, do conteúdo que a gente assiste, hoje em dia isso tem mudado, né? Mas um pouco mais antigamente o conteúdo que a gente consumia era de americanos. Então, tive bastante prática com isso. Pensou em morar ou trabalhar no exterior? Uma vez que já esteve no Canadá, é um país de primeiro mundo? Pensei. Pensei sim. Principalmente a minha mãe pensou bastante, ela sempre incentivou que eu pudesse fazer um intercâmbio, mas na época que eu tive a oportunidade eu não tive muito interesse. Porque eu estava na faculdade e eu acreditava que eu não ia ser muito capaz de lidar com os estudos num outro idioma. É meio doido isso, né? Pensar que eu não seria capaz de lidar com isso. E naquele momento eu optei... lidar na química, talvez? Talvez. Né? Talvez. Quando eu estudei no Canadá, eu não tinha chegado na faculdade ainda. Eu estava no ensino fundamental, no finalzinho do ensino fundamental. Então, naquela época eu acreditei que não seria para mim, que eu não iria dar conta. Talvez minha história teria sido diferente se eu tivesse ido, mas eu sou muito grato à maneira como ela aconteceu também. Então, todos os ensinamentos, tudo que eu aprendi lá, eu convivi com pessoas de diferentes lugares do mundo, eu conheci histórias diferentes, pessoas diferentes, costumes diferentes. Convivi com alguns brasileiros também lá, isso foi muito interessante ver como que outras pessoas... Fiquei em Vancouver.
Vancouver? Vancouver, no Canadá, na costa... No oeste. Na costa oeste. Costa Sim. do Pacífico. Sim, e é muito interessante porque Vancouver é considerada a capital nacional da imigração. Então, tem muitos imigrantes lá. Capital nacional da imigração. Isso. Tem isso. Muita gente que fala francês lá também ou não? Não em Vancouver. Não, né? Não em Vancouver, não. Vancouver não, né? Não, é mais, Mais a leste. Mais a leste, sim. Sim, então o francês não tive nenhum contato. Perfeito. Então, feita a apresentação do Bruno Zaya, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para falar como você pode aprender inglês com o Bruno Zaya. O Bruno Zaya Mascaliovas. Até já com o nosso mestre de inglês, Bruno Zaya. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 99956 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Bruno Zaya Mascaliovas, ou Mascaliovas. O Zaya, evidentemente, é italiano. O que é esse Mascaliovas ou Mascaliovas? Mascaliovas vem do lado do meu pai, da Lituânia. Lituânia? Lituânia. E o que você sabe que o seu pai da Lituânia veio parar por aqui, ou a família veio para cá? Confesso que muito pouco. É uma das coisas que eu gostaria de investigar mais, de conhecer mais a história dos meus avós. Os meus avós vieram, quando muito pequenos, eu acredito que o meu avô veio quando ele tinha 4 anos da Lituânia, e o pouco que eu sei é que eles vieram, foram para a Alemanha, pediram asilo aqui no Brasil. Não sei exatamente o contexto histórico, mas eles vieram e pediram asilo aqui no Brasil, e eles se estabeleceram ali não lembro exatamente, ali na região dali de São Paulo, que tem uma comunidade do leste europeu bastante forte. Tem. Ali, acho que é na Vila Ema. São Paulo tem uma comunidade lituânia. E foi muito engraçado porque o meu avô conheceu a minha avó aqui no Brasil, e não na Lituânia, porque eles eram muito pequenos, né? Então ali vem um pouquinho da minha origem do ABC. Você já foi para a Lituânia? Ainda não. Tá a fim de ir? Tem. Sim. Tá a fim de ir. Sim, que legal, hein? Sim. Mas você fala, hoje você se comunica bem, fala bem, já deu para perceber aqui, né? E para fazer esse curso que você implantou, naturalmente você tem que ter essa comunicação muito legal. E parece que quando menino, mais jovem, você tinha até medo de não ser bom em comunicação, né? Sim. Você acabou fazendo algum curso para isso? Sim. Eu fiz um curso chamado de Leader Training, que existem diferentes... Leader Training. Isso. Que trabalha não só a nossa comunicação... Você fez esse curso Leader Training onde? Eu fiz numa empresa chamada Signa. Signa? Isso, que é daqui de Indaiatuba. Do Zé Trevisan? Exatamente. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi. Você achou legal o curso do Zé Trevisan? Sim. Eu posso dizer que mudou minha vida. O Leader Training mudou sua vida? Sim. Posso dizer para o Zé Trevisan? Pode falar, pode falar. Que legal, hein? Olha, que bacana isso aí. Eu aprendi muitas coisas sobre o meu passado, sobre o meu relacionamento com os meus pais, meu relacionamento comigo mesmo, meu relacionamento com o futuro. Então, pude destravar algumas habilidades que eu tinha, mas que eu não colocava para fora, e a comunicação é uma delas. Eu era aquele típico garoto que ia no mercado com os pais e ficava rezando e puxando a camiseta da mãe para ir embora. Para ir embora quanto antes? Para ir embora o quanto antes. Sim, hoje em dia quem vai no mercado sou eu. Às vezes. Você é uma espécie de bicho do mato, então. Você veio de uma região metropolitana
E queria ficar meio escondido? Queria. É? Queria ficar lá no apartamento, jogando videogame sozinho. Tiveram alguns pontos bons, que eu aprendi bastante. Aprendeu inglês e tal, Sim. né? Sempre é bom, né? Sim. Mas fala uma coisa, quando é que você resolveu bolar essa sua a English Service, a Winding English Service? Quando é que você veio na sua mente isso? Eu tive a ideia da Widen junto com a minha mãe, eu tenho que dar os devidos créditos a ela, foi mais dela do que minha a ideia. Depois de algumas frustrações que eu tive na carreira como químico, e eu já tinha a experiência de dar aula de inglês antes, mas naquela época eu só dava aula de inglês. Eu não... Particular, nada de escola? Não, numa escola. Na escola? Uma escola aqui em Indaiatuba, sim, na Black White. Na Black White? Black White aqui em Indaiatuba, sim. Mas naquela época eu dava aulas. Eu não transformei isso na minha vida. Tanto é que naquela oportunidade eu saí... Você fazia, vamos dizer, um bico. Exato, exatamente. Tanto é que naquela época eu optei por sair da Black White porque eu recebi uma proposta na minha área. Que naquela época era muito mais vantajoso para mim, como era na minha área, na área que eu estava. Então eu optei por sair. Mas eu aprendi bastante coisa e tem muito do que eu ensino hoje que eu aprendi lá. E aí você tem hoje a Winding English Service. Exato. O que é winding? Explique para nós. Widen é um verbo em inglês que significa ampliar. Ampliar. Isso. Para quê? Para ampliar os horizontes, ampliar a cachola, isso? Também. Eu acredito que todos nós, seres humanos, nós começamos a aprender sempre de alguma coisa. Nós sempre começamos com algo e à medida que nós vamos aprendendo, praticando, nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. Vamos alargando, vamos ampliando o nosso conhecimento. Isso, e a gente se torna capaz de fazer cada vez mais coisas. Por exemplo, ter a oportunidade de viajar para o exterior. Nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de nos comunicar, de entender e falar com aquelas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, ou quem sabe na Jamaica, em outros diferentes lugares do mundo. Até em oportunidades de emprego, algumas empresas é necessário você ter uma comunicação em inglês, talvez com clientes, com fornecedores ou com outras filiais da mesma empresa, que pode ser uma empresa multinacional. Então é necessário isso, e à medida que nós vamos praticando, nós vamos ampliando as nossas habilidades e as nossas capacidades e aquilo que a gente pode conquistar. Vejo na sua camiseta, tá bem mostrado, o winding, e vejo uma espiral. Quem que bolou essa logomarca? Essa foi uma ideia minha, essa foi uma ideia genuinamente minha. Eu me baseei, como eu já falei que eu gosto de videogames, né? Foi baseado em um jogo chamado Life is Strange, que tem um momento que aparece uma espiral e eu gosto de uma metáfora da vida, né? Acredito que todos nós já ouvimos que a vida é um ciclo. Nós sempre voltamos para os mesmos lugares, para as mesmas coisas, para as mesmas pessoas. E muitas coisas funcionam em ciclos, mas eu acredito que a nossa vida é uma espiral. Ela dá volta e, por vezes, volta no mesmo lugar. E por mais que nós voltemos no mesmo lugar, nós nunca somos a mesma pessoa, porque nós aprendemos diferentes coisas, então o mundo ao nosso redor, ele se torna um pouco diferente. Então, e ela nunca tem fim. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está crescendo e a gente sempre está buscando coisas novas. E isso funciona também para o aprendizado de inglês, no que a gente passa pelos níveis, a gente vai aprendendo palavras novas, vocabulário novo, regras novas. Então, acredito que nós estamos sempre crescendo e isso nunca tem fim, até o dia que a gente for. E como é que funciona a Widen? A Widen é uma instituição que nós operamos online agora, através de aulas ao vivo, em grande maioria particulares, mas algumas duplas e alguns trios de pessoas que já se conhecem. As aulas são ao vivo comigo, em diferentes programas. Nós temos um programa voltado para inglês geral, para conhecimentos do dia a dia. Nós temos um programa voltado para o mercado de trabalho, para comunicação dentro de empresas, como eu já falei, com clientes, com fornecedores, com filiais. Nós temos um programa voltado para crianças e adolescentes, que, como isso fez parte da minha vida, da minha história, então é algo que eu ofereço também na minha empresa. Nós temos um programa voltado para preparação para viagens, que viajar é sensacional. Eu acredito que é uma das poucas coisas na vida que nós... A pessoa quer viajar e conhece meia dúzia de palavras em inglês, viu algum filme e tal,
mas não é muito adestrado em inglês. Quanto tempo você deixa um casal, por exemplo, meio no jeito para viajar? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante, sabia, Toninho? Acho que todo mundo... O cara fala assim, eu quero saber porque eu pretendo viajar o ano que vem, ou daqui 2 anos. Eu queria me instruir um pouquinho. Como é que eu faço? Isso depende muito de cada pessoa. Mas, por exemplo, um programa que eu ofereço de preparação para viagem, ele é composto de 13 aulas e que a gente... 13 aulas? 13 aulas, isso. Qual é a duração? Cada aula a gente faz em 1 hora e o aluno sempre tem conteúdo para trabalhar, além disso, para explorar fora da sala de aula, para ter mais conhecimento, para ele ter uma bagagem melhor. A aula melhor. demora 1 hora? Isso, sempre 55 minutos. Seriam 13 horas? Isso, exatamente. E que espaço? Que espaçamento de uma aula para outra? Isso varia de acordo com a necessidade do aluno. Por exemplo, se... Mas qual é um espaçamento legal? Cada 3 dias, 2 vezes por semana? Como é que é? O ideal seria 2 vezes por semana. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, até às vezes 3, porque o aluno... Então, pode ter 2 semanas e meia, o cara já tem uma ideia. Isso, ele tem uma bagagem desde fazer planos de viagem, toda a comunicação que ele precisa fazer de aeroporto, passar por segurança, por imigração, chegar em hotel, até se locomover em diferentes lugares no destino dele e até a volta. Então, toda a comunicação. Quanto custa um curso desse? Até para dar uma ideia para as pessoas interessadas. Hoje, o curso ele tem um valor de R$ 392 por mês. 392 por mês. Então, um curso de 13, vamos dizer, seria um curso de R$1.000, R$1.200? Não, isso é um valor fechado por mês. Um pacote. Isso, fazendo 2 vezes por semana. Então, a mensalidade fica no valor de 392. 2 vezes por semana, 392, menos de R$400. Isso, exatamente. O material ele já está incluso. Isso para uma pessoa ou para 2? Para uma pessoa. Uma pessoa. Para uma pessoa. Se for uma dupla? Se for uma dupla, já é um preço mais acessível. Já não é bem o dobro, mas é um pouco mais. Isso. Aí fica um valor mais em conta para cada um. Certo. Por ser uma aula em grupo, né, em dupla. Também sim. Despende menos o seu tempo, né? Sim. O tempo é um só, né? Sim, exatamente. E fala uma coisa, e a pessoa que tem uma profissão, por exemplo, ela é psicóloga, e fala assim, o Bruno, eu preciso me afeiçoar melhor com a linguagem técnica da psicologia, até para saber, começar a ler algum livro em inglês sobre psicologia. Você tem esse foco? Sim, inclusive recomendo bastante a leitura. É algo muito interessante, leitura de livros, porque isso acrescenta no nosso vocabulário. Sim, a gente tem um programa chamado Widen On Demand, em que a gente trabalha materiais que muitas vezes são fornecidos pelo próprio aluno. E a gente trabalha com base no que ele oferece. Então, um vocabulário específico para aquela área. Hoje eu tenho uma aluna que ela eu faço com ela leituras de artigos científicos na área de psicologia, para explorar o vocabulário, para ter mais bagagem com isso e para que essa leitura dela se torne cada vez mais dinâmica, para que ela possa absorver mais conteúdo no menos tempo. Então, a gente tem esse programa, por exemplo, o aluno ele gostaria de trabalhar somente conversação. Eu entendo, eu tenho bastante vocabulário, mas eu gostaria de praticar a conversação, porque eu tenho reuniões na minha empresa, por exemplo, ou eu tenho uma dificuldade muito grande em falar. Eu entendo bastante, eu consigo escutar e entender o que as pessoas estão falando, mas eu tenho uma trava. Então, a prática, aliada com algumas técnicas, a gente consegue ir destravando a fala desse aluno. As pessoas sempre acham que quem fala inglês com a gente fala muito rápido, então você não consegue captar. Mas isso é falta de treino, né? Um pouco também. Lógico que existem diferentes pessoas com diferentes jeitos de falar. Você fala meio rápido, né? Sim, um pouquinho. Você fala rápido. Mas a gente tem a sensação em inglês, muitas vezes, de que as pessoas, os nossos interlocutores, falam um pouco rápido demais e você não consegue pescar, vamos dizer, a palavra. Sabe o que acontece? Tem muito isso? Tem. Tem um treinamento para isso? Tem bastante prática. Eu faço questão de falar com os meus alunos, não o mais rápido que eu conseguir, mas fazer um intermédio entre o que a gente vê no conteúdo e a maneira como um nativo fala na velocidade com que ele fala. Porque eu costumo falar que a vida real não tem legenda. Então, a vida real não tem legenda. Exatamente. Bom, hein? A vida real não tem legenda. Procure a Widen English Service. Então, a gente
pode assistir um filme com legenda, às vezes em português, a gente pode assistir até em inglês com serviços de streaming que existem hoje em dia, mas na vida real, quando você precisar se comunicar, seja numa reunião, se você estiver passando pela imigração quando você for viajar, não vai aparecer a legenda ali embaixo do que a pessoa está falando. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto, sim, a pessoa fala muito rápido, mas é porque nos cursos a gente não está muito acostumado a ouvir isso. Então, eu faço questão de fazer essa ponte entre o que a gente vê e o que o aluno possivelmente vai ver numa viagem que ele possa fazer ou numa reunião, dependendo do contexto. Tem algumas pessoas que, infelizmente, elas não estão muito preocupadas em falar um pouco mais devagar para que a gente possa ir pescando as palavras. E, infelizmente acontece isso, mas não é todo mundo. Pela minha experiência, pelos lugares que eu já visitei, tem pessoas bastante dispostas a ajudar, mas a gente tem sempre que estar munidos de habilidades para isso. Eu gosto sempre de falar que os meus alunos, eles têm que ser livres. Isso é algo que eu gosto de trazer não só para os meus alunos, mas para todo mundo que eu converso. Eu acho que a liberdade, a independência de você poder se comunicar com quem quer que seja, onde que você esteja, ela é fundamental, e isso supera qualquer ferramenta que você pode, por exemplo, pegar o celular do bolso e traduzir uma palavra ali. Você saber aquilo por você mesmo, você pedir um lanche. Eu quero isso aqui, eu gostaria disso daqui. Isso é uma sensação indescritível. Você está numa reunião com uma filial, sei lá, da Alemanha, e você entender tudo o que eles estão falando, é uma sensação que não tem preço. Então, poder transmitir isso para os meus alunos e para quem quer que eu possa ter contato é uma sensação muito boa. Isso é um grande valor meu, é um grande valor da minha empresa. A liberdade, a independência. E recentemente nós tivemos dois eventos, né, que foi o Canada Day, que é o Dia do Canadá, que foi... Canada Day. Isso, que marca o início da independência do Canadá. O que é o Canadian Day? É a independência do Canadá? Não é a independência, não é exatamente a independência do Canadá. É a união das 3 províncias que foram unificadas e se tornou o Canadá. Que naquela época ele é ainda uma colônia britânica. Meio inglês. Isso. E recentemente, no dia 4 de julho, que é talvez o feriado mais importante dos Estados Unidos, que é a independência dos Estados Unidos, então liberdade e independência são palavras muito fortes para mim, e que eu gosto sempre de transmitir essas duas sensações, esses dois valores para os meus alunos. Legal. Costumeiramente, a gente pode, quando está meio apertado, achando que o pessoal fala muito rápido, speak more slowly, please. Please. More slowly, please. More slowly. Okay. Às vezes dá certo. Você disse, eu faço só curso online hoje. Uhum. Você faz curso online porque a pandemia obrigou ou porque você já começou nesse formato? Não. Antes da pandemia, antes de começar tudo, antes da gente ser forçado a ficar em casa cada vez mais, eu já tinha alguns alunos que faziam online, que eu tinha alguns alunos de São Paulo, de outras cidades. Então, as aulas nesse formato por videoconferência, né, que às vezes existe essa confusão de aula online com videoconferência, aula online, às vezes dá a sensação de uma aula gravada. Não, as aulas na online não são gravadas. Não, são todas aulas ao vivo. Então, sim, isso já era costumeiro para mim e para alguns alunos, né? Quando começou a pandemia, quando tiveram todas as restrições, todos os alunos que eram presenciais foram passados para ferramentas de videoconferência e a aceitação foi excelente. Tem muitas vantagens, não só para a empresa, mas para o aluno também. Muito mais fácil. Por exemplo, o aluno ele pode fazer aula de onde ele estiver. Basta ele ter um celular ou com acesso à internet. Pode estar até no exterior, dá para fazer aula. Sim, inclusive no começo da pandemia eu consegui um aluno no Peru, que a namorada dele morava aqui no Brasil, mas ele morava lá no Peru e os dois começaram a estudar juntos. Olha que beleza. Então, nesse sentido, a pandemia veio a acrescentar muito. Acrescentar muito. A pandemia, né, teve seus pontos positivos também, né? Sim. Fala uma coisa, onde é que acha o Bruno para
para se cadastrar, para fazer um curso com você? Como é que acha você? A gente está no Instagram, no Facebook, no Instagram. Quais são os endereços? Widen English Services. Widen English Services, no plural. Isso. Ali lá na bio do Instagram tem todos os contatos, tem o canal do YouTube, tem a página no Facebook, tem o WhatsApp da Widen para agendar aula experimental sem compromisso, para conhecer mais. Isso é legal. Você tem uma aula experimental? Exatamente, sim. Isso não custa nada? Você quer fazer uma aula aí para ver se dá certo? Se acha legal? Sim. A gente faz uma aula experimental. Não falo nem muito aula experimental, gosto de fazer uma aula de apresentação. De apresentação. Sem compromisso nenhum. Gosto de apresentar o método de acordo com o aluno. Eu gosto sempre de ter uma conversa para entender o que o aluno já consegue dominar de inglês, porque... Às vezes ele sabe um pouco, às vezes não sabe nada, às vezes ele tem um inglês médio já, Exato. Né? Então a gente sempre tem contato, desde que seja, por exemplo, com Facebook, que já é uma palavra em inglês. Então a gente sempre tem um contatozinho, por exemplo, eu gosto de pegar algum lanche, vou passar no drive-thru. Então a gente sempre tem um pouquinho de lugar contato. Tem uma palavrinha em inglês, né? Exatamente. Quem são os integrantes da sua equipe? No momento, eu gosto de falar que eu sou o faz-tudo Você é o CEO. O CEO, e agora a gente está com... Exatamente, eu sou desde o CEO até o zelador da empresa. Legal. Quando a gente começa, né, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Então, faço desde estar na linha de frente ali das aulas até a organização, toda a parte de gestão financeira. A partir de quantos anos uma criança pode fazer a aula? 5 anos. A partir de 5 anos já ela faz. 5 anos de idade. Sim, 5 anos, que a gente tem metodologias específicas. Como é que você conquista o aluno para ele prestar atenção na sua aula? Esse é um dos grandes desafios. Não é? Esse é um dos grandes desafios. Como é que você consegue? Um menino de 6 anos, meio espevitado aí, que gosta de jogar videogame o dia inteiro, como é que você capta esse menino para ensinar inglês para ele? É uma pergunta muito interessante. Esse é um dos grandes desafios que eu tenho constantemente com os alunos crianças, né? Como é que você conquista o aluno? Existe uma ferramenta que eu gosto de aplicar nas minhas aulas, não só com as crianças, mas com os alunos, que a gente chama de acompanhar e conduzir. Então eu busco sempre entrar no mundo do aluno, entrar no mundo dele, ver o que ele gosta, falar das coisas que ele gosta, dos interesses dele, e aos poucos ir migrando para a metodologia. Vai contando você faz um enredo. Isso. Eu tenho um aluno de 6 anos que ele gosta muito de carro. Então você já começa a conversar de carro. Então a gente começa a conversar sobre carros, eu mostro coisas de carro para ele. Eu falo um pouquinho de quando eu jogava videogame, do que eu aprendi de carro, de vocabulário de carro. Eu pergunto para ele como é que tá a vida dele, as coisas da escola. Eu não posso, por exemplo, com esse aluno, falar o que ele pensa que ele vai ser quando crescer. Então, é um diálogo muito além daquilo que ele tá vivendo, da realidade de mundo dele, do mapa de mundo dele. Então, é necessário entrar com todo um carisma, com toda uma metodologia, com ferramentas, para entrar no mapa de mundo do aluno e aos poucos ir trazendo para o método. E o método, ele ajuda, propriamente dito, também nessa idade, com músicas. Agora, o seu método é uma criação sua ou você é mais ou menos parecido com o quê? Você que inventou o seu método totalmente? Você captou daqui, dali, do Black White? Black White não é? Não. Nesse sentido, não. A metodologia, ela foi desenvolvida por outras empresas, então eu utilizo métodos terceirizados, mas que eu adquiri os direitos para ensinar com esse método. Você tem... E o grande diferencial da Widen é a dinâmica de aulas. Então, são as ferramentas que eu trago com base no método, todo o diálogo e todo o entendimento e toda a abordagem humana que a gente tem sobre o aluno. É entender que cada aluno é diferente. Então, eu tenho, por exemplo, 30, 40 alunos, eu tenho 30, 40 aulas diferentes para dar, embora utilize o mesmo método, por exemplo. Você tem que ser bastante eclético, né? Sim. Sim, eu tenho que entender desde carros até extensão de cílios. É verdade isso. Pô. Eu tive uma vez uma aluna que ela trabalha com isso, né? Então eu tive que investigar o mundo, que existe volume russo. Hoje eu não lembro muito mais disso, né? Até, enfim. Mas... Extensão de cílios. Extensão de cílios. Essa é boa. Nem eu sabia que existia isso. Eu não sabia que existia esse uso,
essa coisa que se pratica ou se usa. Ô Bruno, fala um pouquinho para a câmera da Telesol ali, vai encerrar o programa, o que você achar melhor para os seus alunos, para Indaiatuba, enfim, fique à vontade. Indaiatuba é um lugar que eu sou extremamente apaixonado por essa cidade, é uma cidade que me acolheu e que eu tenho eterna gratidão por morar aqui, pelas pessoas que eu conheci aqui, por todas as oportunidades que aqui me conheceu. E o que eu posso garantir, não só para os meus alunos, mas quem conhecer a Widen, que nós somos uma instituição com muito valor, com muito propósito, e que nós estamos sempre disponíveis a oferecer o que há de mais moderno em aprendizado e ensino de inglês e às vezes alguma experiência de vida também. Nós somos uma instituição que preza 100% pelo aprendizado. Aluno, eu acredito que a educação, não só no ensino de idiomas, mas todo tipo de educação é a única ferramenta que pode transformar o nosso país. Então, esse é um dos grandes valores da Widen, juntamente com a liberdade, com a independência na comunicação. Nós estamos sempre dispostos, 100% do nosso tempo, para nos dedicar de maneira humana aos alunos e entender que cada aluno é um ser humano único nesse universo, nesse planeta, e que todo aluno, toda pessoa é capaz de atingir, de conquistar os seus objetivos. E para nós é um motivo de muito orgulho fazer parte dos objetivos dos alunos. Esse foi o Bruno Zaya Papo Sol com José Carlos Toninho.